Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Unimed Santa Maria. Centro Veterinário Walter e Godoy. Odontologia Lauda. E psicóloga Janaína Paroli. Voltamos com o Giornale. O entrevistado do Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje é o cirurgião dentista Dr. Luiz Paulo Lauda, formado em odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, especialista em implantodontia pela Universidade Cruzeiro do Sul, Unixul, São Paulo, com mestrado e doutorado em implantodontia no Instituto São Leopoldo Mandic, São Paulo. É sócio-diretor da Odontologia Lauda, com uma atuação de destaque em odontologia digital. Possui canal próprio no YouTube chamado Dentista Cadista. Um privilégio ter a sua presença aqui em nossos estúdios e poder compartilhar os seus conhecimentos na área da odontologia. Já recepcionamos aqui, tivemos a honra de recepcionar o seu pai, Dr. Paulo Lauda, e agora também com muita honra recepciono você. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Luiz Paulo Lauda. Eu que tenho a agradecer, muito obrigado pelo convite e olá a todos os espectadores. Vamos ter uma conversa plena e muito boa, com certeza. Isso aí, dentro da odontologia, nós estamos com um momento de avanço, de muita tecnologia, e você está atuando com veemência nesse sentido. E uma das atuações mais relevantes da odontologia Lauda é a reabilitação oral. Então vamos esclarecer para quem nos assiste o que objetiva esse tratamento. A reabilitação oral, primeiramente, para entender o que é o reabilitar, né, é tu recolocar aquilo perdido. Né? Então, seja a função, seja a estética, seja tudo que o paciente deseja, ou que algum detalhezinho que ele perdeu em algum momento da sua vida. Então, o reabilitar é isso. Só que a reabilitação oral, ela, por a gente estar mexendo numa área muito complexa do nosso corpo, que é o nosso sistema estomatognático, até o nome é complexo. Né? Complexo. Então, é a junção de todos os músculos, dentes, gengiva, bochecha, estética, dente, então, tudo isso aí forma esse complexo, tá? Que a gente chama do sistema estomatognático. Só que se a gente mexer numa engrenagenzinha desse processo, tá? A gente já está mexendo e talvez bagunçando toda a nossa biologia. Então, a reabilitação, quando a gente entra nessa seara de tratamento, tá? É um processo muito complexo e que a gente precisa de muita atenção e de muito planejamento. Obviamente, hoje com as tecnologias a gente tem umas facilidades que antigamente nós não tínhamos. Então, a odontologia hoje ela é pioneira, né, quando a gente está falando da digitalização do corpo humano. Tá? Então, a gente trabalha praticamente em cima de computadores para planejar e executar todo o tipo de tratamento, seja ele de cirurgia, a parte mais básica lá da odontologia geral, né, odontologia clínica, que seria daquela época das restaurações, tratamentos periodontais. Sim. Então a gente já consegue enxergar tudo isso aí com vários tipos de exame. Então hoje a gente tem, com graça de Deus, e a gente só tem a agradecer, uma infraestrutura invejável, né? Uma estrutura de ponta, que a gente tem tantos profissionais quanto para conhecimento, para a gente montar tudo isso aí e conseguir trabalhar com esse maquinário todo. E modernas instalações, né, na Rua Tuiuti. Isso, porque isso foi uma coisa muito ousada, eu digo, porque nós estávamos muito bem ali na Floriano, que é próximo, mas parecia que a gente já estava pequeno, porque tanto de salas clínicas com outras áreas, outras salas que a gente necessitava para ampliar o laboratório, colocar a radiologia própria. E tendo que a gente tem hoje a odontologia ela é multidisciplinar, né? A gente precisa Sim. de outros colegas trabalhando junto, então a gente tem endodontistas, ortodontistas, até hoje os dentistas fazem bastante essa parte do procedimento de harmonização facial e cada uma ajuda a outra especialidade. Então a gente não tem mais como trabalhar sozinho. Claro, e essas instalações ela corresponde a todas essas demandas. Exato. Um espaço extraordinário, Isso. realmente. Que tu chegaste a conhecer lá. Exato. E eu acho assim, hoje em Santa Maria, a gente consegue entregar uma odontologia que o mundo inteiro busca, certo?
Eu conheci lá algumas instalações, por exemplo, na Holanda, que a gente tem a faculdade, que é tida como a faculdade de maior tecnologia do mundo, que é a ACTA, né, que é a odontologia lá de Amsterdã, e a faculdade de odontologia de Amsterdã, e realmente, a gente vê aquilo lá como o primeiro mundo. Só que eu vejo a odontologia brasileira, hoje, ela é uma referência. Justamente porque a gente, por mais que a gente tenha que comprar essas tecnologias de fora, o profissional dentista brasileiro, ele consegue ter um visiate, né? Consegue enxergar muito mais longe que profissionais que eu vejo lá de fora, americanos e europeus. Eu acho que por um simples fato de nós estarmos embutidos numa sociedade que busca um pouco estética, mas a gente não pode deixar de lado a função, e a gente se preocupa muito com a beleza, né? Coisa que às vezes o europeu deixa de lado. A gente vê muito o povo europeu com um sorriso feio, realmente. E isso não é a realidade do brasileiro. O brasileiro Sim, quer um sorriso bonito. O sorriso é o nosso cartão de visitas. É o cartão. Quando você fala aí, voltando ao assunto da reabilitação oral, nós estamos falando de saúde bucal, nós estamos falando da função mastigatória, da fonética, nós estamos falando da estética bucal, autoestima e qualidade de vida do paciente. Mas por que eu chamo a atenção de tudo isso? Porque a reabilitação, de uma forma geral, tá, ela não pode ser tratada como uma coisa simples. Tá? Porque eu vejo hoje muitos colegas que às vezes atendem uma especialidade, já se dizem reabilitadores orais. Só que a gente precisa desse monte de disciplina, Sim, trabalhando de uma forma extremamente coesa, porque a gente vai ter percalços, vai ter dificuldades no caminho se a gente não planejar isso muito bem. claro. Você falou aí que o sucesso do tratamento ele depende então de muitos cuidados, dessa avaliação cuidadosa, criteriosa, um planejamento detalhado, não é, doutor? E a execução precisa dos procedimentos necessários, que serão vários, muitas vezes são vários. E isso é até uma boa chamada, porque para quem vai estar nos assistindo, o principal de todo o tratamento é a consulta inicial, que eu sei que alguns pacientes acabam brigando com a gente, que acabam nos ligando, entrando em contato com algumas dúvidas. Eu quero fazer um implante. Muito bem, a gente vai precisar então uma consulta inicial, um exame inicial, e a partir dali a gente vai então montar um planejamento. E isso às vezes acaba tendo um afastamento, porque as pessoas são muito imediatistas. Hoje nós estamos vivendo um mundo muito imediatista. Tu tira uma fotografia, ela já está sendo postada e está sendo vista lá no Japão, né? Daqui lá para o Japão. Exatamente. Então é uma coisa que a gente está acostumado com essa velocidade. Só que às vezes a saúde a gente tem que botar um pouco o pé no freio e pensar um pouquinho, deixar as coisas evoluírem de uma forma e respeitando o tempo da biologia. O tempo da biologia, perfeito. Você já falou sobre a odontologia digital, mas gostaria que você falasse dos benefícios da odontologia digital, especificamente em relação ao tratamento de implantes. Como se comprova esses benefícios na prática, doutor? Bom, eu posso fazer uma analogia aqui que vai caber muito bem para aqueles que vão voltar da fotografia. Quem tirava, a gente está fazendo esses vídeos aqui, a mesma coisa de uma fotografia. Antigamente precisava fazer isso aí de uma forma analógica, botar a foto, o vídeo num filme para depois ser revelado. Era um trabalho e tanto. Né, para depois ser então impresso num papel, e obviamente aquilo ali era físico. Né? Hoje, com a odontologia digital, imagina tudo isso aí virtual, com capacidades de software incríveis, que a gente consegue enxergar o exame antes mesmo de a gente fazer qualquer tipo de coisa com o paciente. Então, esse aí seria a principal vantagem. Né? Mas com isso, a gente já tem outras vantagens que vocês podem estar imaginando, que é o compartilhamento, né? Como a gente estava falando no assunto anterior, é o compartilhamento entre profissionais e o próprio paciente. Então, se aquele exame, se aquele planejamento, se aquela ideia, se aquela visão, se aquela fotografia, né, sobre aquele escaneamento 3D, ele é virtual, eu consigo manipular, compartilhar isso aí de uma forma muito mais fácil que fosse físico. Então, essa visualização em 3D, ela permite, né, que o profissional, tanto o profissional quanto o paciente, compreendam como está a arcada dentária e os tratamentos que deverão ser feitos. E pode ter até uma previsão do resultado desses futuros tratamentos? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o prognóstico que nós temos dos tratamentos, eles estão muito mais montados em caixinhas, né, em protocolos que a gente tem que seguir, porque eles já estão pré-prontos. Obviamente que todo tratamento
odontológico ele é extremamente personalizado para cada paciente. Sim. Então, para isso que a gente precisa desses exames, dessa conversa, desse exame clínico, que a gente ali vai elencar as necessidades daquele paciente, para aquele momento e passar para aqueles passos, né, que até a gente chegar lá no resultado final. Então nós podemos dizer que a odontologia digital ela revolucionou, né, a maneira de diagnosticar, planejar, executar tratamentos. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Se tu for olhar, eu estou indo para 14º ano de formado e eu basicamente não uso aquelas técnicas, aqueles modelos iniciais que eu fazia de exames clínicos lá na faculdade. Então, e se for olhar isso em questão de saúde, isso é ontem. Né? 10 anos para a ciência não é praticamente nada. Né? Então, ver que a velocidade que as tecnologias, a velocidade que hoje as coisas giram, é realmente incríveis. E ela transformou a prática odontológica, trazendo benefícios significativos. Nós estamos falando de benefícios reais, tanto para pacientes quanto para profissionais, que melhorou a precisão no tratamento, não é, doutor? A eficiência, a experiência do paciente e tratamentos menos traumáticos também. Isso é excelente tu citar, porque realmente a experiência do paciente, assim como do profissional, elas são outras. Né? Hoje, vamos lembrar que com certeza alguém que passou num consultório odontológico já fez aqueles moldezinhos, né? Aquelas moldeiras chatas, que dava aquela sensação de engasgamento. Hoje a gente faz com um scanner intraoral. Então é como se fosse uma canetinha, que ela está tirando dezenas e dezenas de fotos por segundo, montando isso aí de uma forma tridimensional que vai para um computador. Ao vivo a cores e com muito mais resolução que o molde. E a gente consegue duplicar isso aí quantas vezes for necessário. Se precisasse, por exemplo, ter algum molde diferente, eu teria que repetir o molde para repetir o modelo e ali o estudo seria físico. Claro. Então, só isso aí já mudaria muito. Tá? Mas tem muito mais, né? Hoje os exames radiográficos e tomográficos que nós temos é com muito mais qualidade, né? E de forma virtual. Antigamente tinha que imprimir as chapas, olhar aquilo ali num papel. Hoje não, hoje num software, num monitor de alta resolução, que a gente consegue visualizar aquilo ali de uma forma tridimensional, como é na realidade. Sim. Né? Então, é inúmeras vantagens que nós temos a elencar aqui. Excelente, doutor. Realmente, é a tecnologia odontológica ao nosso alcance, não é? Bem, você também, né, além de toda a sua atuação profissional, você tem um canal no YouTube chamado Dentista Cadista. Dentista Cadista. Eu estava pensando como é que eu ia chamar o canal, porque eu não queria vincular ele com o consultório. Porque eu acho que são coisas separadas, mas que uma alimenta a outra. E o dentista cadista nada mais é que uma profissão que surgiu justamente com todas essas tecnologias. O profissional dentista, que está lá na frente de todas essas máquinas, paciente, exames, ele vai precisar sentar na frente do computador e entender todos esses processos, entender todos esses softwares, entender como é que faz o computador. E aí surgiu a profissão cadista, que vem lá da engenharia, que vem lá da arquitetura. Né? Então, hoje, quando tu vai fazer uma casa, tu vai fazer um projeto. Esses projetos, antigamente, eram feitos à mão. Hoje não são mais, hoje são feitos no computador. Né? Melhorando, foi feito agora os 3Ds, né? A gente consegue fazer as maquetes virtuais. Exato. E a odontologia é exatamente isso. É exatamente isso. Só que para fazer funcionar, para fazer um bom trabalho, a gente precisa saber tudo isso. E desde 2016, quando a gente começou esses investimentos de um laboratório digital, fresadoras, impressoras 3D, eu senti muita necessidade, uma falha, né, porque é tudo muito novo, que profissionais da área ou empresas que tinham soluções e elas não tinham. Né? Então, foi uma jornada inicial muito, muito ruim, muito dura. E hoje as coisas já estão bem diferentes, mas ainda a gente está engatinhando. Né? Então, o canal do YouTube nada mais é que era uma vontade, uma coisa que veio realmente de dentro, por eu não conseguir ter isso na época e talvez facilitar e colocar isso para fora, né, de uma forma muito mais... E hoje você tem facilidade de comunicação, o que é bastante importante. E tu sabe que está sendo uma experiência muito legal. Tá? Eu sempre gostei de fotografia, sempre investi bastante nessa parte de audiovisual.
E então uma coisa foi juntando com a outra. Então todas essas coisas, quando falar de tecnologia, falar de computador, são coisas que sempre claro. Tudo é evolução, né? Não, e sempre me chamaram muita atenção. Eu sempre gostei, né, de estar usando esses produtos. E agora com o YouTube, então a gente acaba tendo uma vontade extra, né? Algo mais. Colocar esse conteúdo. Então, por meio desse canal, você orienta, leva informações sobre cursos, mentorias que auxiliam outros colegas dentistas, protéticos. Eu já assisti o seu canal, é por isso que eu estou informando. Então, é muito interessante, e até realmente. Pessoas fora da odontologia, né, que vêm de outras áreas da tecnologia, elas estão... Eu vejo lá porque a gente tem as métricas do YouTube. E tem pessoas totalmente aleatórias da odontologia que estão curtindo bastante o conteúdo. O canal. Parabéns, então, por essa iniciativa. A gente é um bebê ainda, né? A gente começou faz alguns meses e a gente já está tendo uns resultados bem bacanas. Um bebê que está crescendo, Isso. Firme e forte. Obrigada, doutor Luiz Paulo Lauda, pelos seus esclarecimentos. Foram essenciais as suas colocações sobre suas áreas de atuação dentro da odontologia. E eu agradeço também pela Odontologia Lauda ser uma das patrocinadoras do Bloco Saúde e Bem-Estar do Giornale. Obrigada pela confiança e eu agradeço a sua disponibilidade e gentileza para estar aqui hoje. Foi um grande prazer recebê-lo e volte sempre. Mas eu que agradeço novamente. E com certeza, a gente vai voltar a ter outras conversas diferentes. Ótimo. Muito obrigado, realmente. E já é a segunda vez que nós nos encontramos na frente das câmeras. Das câmeras. Né? Agora nesse novo estúdio aqui. Então tá muito bom. Exatamente, volte sempre, estou sempre à sua disposição. Muito obrigada. E no Bloco Cultura vamos receber a designer de joias e pesquisadora Graça Lisboa. Volto já.